Bom, é a ideia de que você, ao invés de programar as regras para converter uma determinada entrada em uma determinada saída, você fornece a entrada e a saída e espera que o programa seja capaz de inferir as regras. Então, por exemplo, se eu der fotos de cães e gatos, ao invés de eu programar como é que o algoritmo descobre quem é um cão e quem é um gato, eu forneço apenas a informação de quem é o cão e quem é o gato, e o algoritmo deve encontrar uma estrutura nesses dados, os padrões, que permitam que ele entenda quando vai ser um cão e quando vai ser um gato. Essa matéria, ela rodou apenas uma vez por causa da pandemia, né? Assim, a pandemia, ela fazia parte de um esforço de internacionalização da universidade, então ela foi proposta para ser executada em inglês, e ela seguiria o modelo que eu vinha executando, que tem um capítulo de um livro que fala sobre esse modelo, que a ideia de, tipo, era uma disciplina baseada em tutoriais e projetos. E ela tinha dois conceitos fundamentais. Ela deveria ser o mais agnóstica de TI possível e pedir o máximo de autonomia possível para o pessoal. Então a ideia é ser o mais ativo possível, né? Pedir o máximo de autonomia possível. Então a ideia era que quando as pessoas entrassem na disciplina, elas fossem, assim, elas respondessem um questionário inicial para que eu pudesse entender quem era o perfil. E usando o aprendizado de máquina, eu faria a segmentação dessas pessoas em grupos. E aí esses grupos teriam por objetivo desenvolver um projeto e apresentar tutoriais em relação a determinados temas. Então o pessoal produziu muito material, apesar da pandemia, sendo que o que acabou acontecendo foi que esse material foi disponibilizado durante a pandemia e por isso é um material que ainda não foi colocado disponível para todo mundo poder usufruir. Mas normalmente nesse tipo de disciplina, tudo que é produzido é disponibilizado de forma pública. É porque, como eu faço o processo de revisão, eu acabei sendo o gargalo do processo, né? E esse material ainda está lá disponível no mesmo repositório público, mas ainda não foi revisado. E aí, por não estar revisado, ele não está formatado do jeito que o resto do material está. Mas foi uma experiência muito positiva. O pessoal era muito bom. Hoje em dia, reencontro algumas dessas pessoas, por exemplo, em projetos com empresas. A pandemia, assim, colocou todo mundo em processo de experimentação novamente, né? É. Então, eu tentei encontrar uma forma com o pessoal que desse certo fazer, e na época, na turma especificamente, a gente fez uma proposta de ciclos quinzenais, sendo que esses ciclos tinham interseção. Então, em uma semana eles apresentavam um tutorial, na outra semana apresentavam alguma coisa do projeto. E aí eu estava fazendo experiência em outras duas turmas, de formas diferentes, com outras disciplinas. Uma eu estava fazendo toda semana ter apresentação, e na outra eu estava fazendo apenas a cada 15 dias. E aí a conclusão que eu cheguei é que durante a pandemia o melhor modelo era de apresentações a cada 15 dias. Os blocos de 15 dias eram menos sufocantes para o pessoal em relação ao contexto da pandemia do que trabalhar com blocos semanais. E aí eu tenho tentado manter um pouco disso na volta agora ao presencial, de trabalhar com blocos de 15 dias novamente. Então, é mais ou menos como o processo de desenvolvimento ágil, quando você tem ciclos de desenvolvimento, são chamados de sprints, é muito comum que sprints durem 15 dias. Então, é como se fossem ciclos de desenvolvimento que a cada 15 dias você tem uma entrega para fazer. Uma coisa legal da disciplina é porque, assim, a intenção era que a disciplina rodasse toda em inglês, né? E deu para fazer isso no geral. Assim, de início a fim, né? Era oportunizar que pudessem apresentar em inglês, tirar dúvida em inglês, se comunicar em inglês. Até certo ponto foi mais bem aproveitado antes da pandemia, e depois com a pandemia eu confesso que eu não lembro exatamente, mas eu acho que o pessoal tentou ao máximo possível explorar a questão do idioma, né? A oportunidade em relação ao idioma. Mas uma coisa que eu falo assim de cabeça em relação a isso é que é importante você entender. Existe uma etapa mais ampla, que é a questão do processo de ciência de dados, entender onde é que nascem as perguntas e onde é que elas se transformam como é que elas se transformam em insights.
e entender que o processo de aprendizado de máquina é uma etapa nesse processo. Então, a gente modela um dado, o aprendizado de máquina é utilizado para modelar dados, a gente modela um dado como parte de um processo mais amplo, que é o processo de ciência de dados. Então, nessa disciplina, como ela era muito focada em modelagem, havia essa questão de que as habilidades esperadas tinham a ver com essa questão de tipo, como é que eu faço para preparar o dado em relação para poder utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, como é que eu faço a aplicação desses algoritmos, como é que eu faço a avaliação e a interpretação dos resultados. Então, eu tenho duas versões aqui que eu localizei, uma mais relacionada ao começo da pandemia, outra mais... Na verdade, aqui começaram já as disciplinas. Mas as habilidades estavam resumidas da seguinte forma: entender pipelines de aprendizado de máquina, já que nunca é só um modelo, tem sempre um conjunto de coisas que estão atuando. Então, entender todo esse pipeline da preparação, entender a preparação, a engenharia de a preparação dos dados, a engenharia de características, que tipo de estimadores podem ser utilizados nesse contexto. Essa disciplina focava completamente em aprendizados supervisionários. Existem outros tipos de aprendizado de máquina, tá? Mas esse que eu falei, que dá um dado de entrada e um dado de saída e tenta encontrar o meio do caminho, é o supervisionado. A capacidade de avaliar pipelines, então como é que a gente faz a amostragem de dados, como é que a gente lida com configura e hiperparâmetros que os algoritmos apresentam, que tipo de métricas a gente usa para avaliação, como é que a gente faz uma comparação quando a gente tem diferentes pipelines e quer saber qual foi mais interessante. E a última coisa, como aplicar esses pipelines, né? Tanto diferentes domínios de aplicação, como diferentes tarefas. E uma coisa que eu não coloquei nessa versão dessa disciplina, mas existem outras disciplinas aqui no IMD que trabalham com isso, que é quando você coloca isso em produção, né? Como é que eu faço para colocar esse modelo em produção? Então, o principal era isso. Foi, assim, originalmente ela estava pensada de uma forma até bem pesada, mas é porque dentro do contexto presencial, antes da pandemia, a gente estava muito acostumado com isso, né? A pandemia me ensinou a considerar que o horário para fazer os trabalhos da disciplina deve ser o horário das disciplinas, né? Sim. Então, anteriormente a gente considerava que existia um momento mágico, assim, um fator mágico que era tempo, que de repente o pessoal conseguia fazer seus trabalhos. Mas hoje eu passo a considerar que os trabalhos devem ser feitos no horário da disciplina e isso está me ensinando a lidar com espaçamentos maiores entre as entregas, entre... Como eu disse, esses blocos de 15 dias têm me ajudado a mensurar tipo, o que dá para fazer em 15 dias, considerando que esses 15 dias são, em geral, 4 encontros, né? De 3 a 4 encontros entre uma apresentação e outra. Porque se você considerar final de semana, madrugada e tudo mais, é covardia, né? Uma pergunta bem relevante era se o que a gente estava vendo estava alinhado com o mercado. E aí uma coisa que foi interessante foi que tipo, tinha uma pessoa que estava na disciplina que tinha um colega que trabalhava no mercado já com muito tempo de experiência e mandou para a pessoa validar, e a pessoa deu um feedback muito positivo de que era bem aquilo mesmo. Deixa eu ver outra coisa. Como era uma disciplina que estava rodando em inglês, o pessoal perguntava muito em relação a questão de tipo em quais momentos era necessário falar inglês ou não. E aí é o que eu disse, né? Eu ia sempre ficar falando inglês dentro da sala, mas em relação a eles era questão de oportunidades, né? E o pessoal encarava bem, assim, se disponibilizava mesmo para tentar falar inglês. E a terceira pergunta que acontecia muito era tipo assim, o que é mais importante em relação a conhecimentos prévios, né, para essa disciplina? Se era, por exemplo, estatística, matemática, programação, e eu sempre respondia que era estatística. Tipo, tanto a matemática quanto a programação. A matemática é quando você aprofunda muito dentro do que você está fazendo, e a programação pode ser um pouquinho mais superficial se você utilizar quase tudo que tem pronto, como quase sempre é o caso, ou pode ser mais aprofundada, como o caso da matemática, se você precisar aprofundar em desenvolvimentos mais específicos. Já a estatística não, a estatística ela permeando tudo. Mas uma coisa que a gente tentou fazer, e eu queria conseguir revisar esse material para disponibilizar, era que esse material foi todo pensado para quem não sabe programar.
Então, o de ciência de dados está todo disponível. Se chama Panda Zero, está todo disponível no meu GitHub. E é para quem não sabe programar. Ela pode voltar a acontecer, mas é porque foi um esforço específico, entendeu? Foi uma iniciativa específica. Ela pode ser que ela volte a acontecer a partir de um semestre futuro. Hoje eu estou organizando para fazer disciplinas a partir da pós-graduação, então existe uma resolução nova no UFRN que permite que, que discentes de graduação e do PES cursem disciplinas de pós-graduação. Então a minha tentativa vai ser fazer uma experiência de que, se der certo, nesse semestre eu vou fazer isso com ciência de dados, vou tentar fazer. Se for uma experiência positiva, eventualmente eu vou ofertar também aprendizado de máquina, não sei se em português ou em inglês, depende da receptividade, tanto do programa de pós-graduação como do público da graduação, né, e do PES. Foi uma experiência positiva da outra vez, mas não é uma experiência que possa ser executada com tanta frequência, já que o acesso ao idioma é um pouco mais complicado. Inteligência computacional em geral, seja aprendizado de máquina, seja otimização, seja o que for, assim, não falta demanda, mas a real é que, assim, dá para perceber claramente um descompasso entre o que é aprendizado de máquina na indústria e o que é na academia. Isso não quer dizer que o aprendizado de máquina da academia não seja extremamente relevante. Ele é extremamente relevante, ele faz muita diferença na hora de agregar valor. A única diferença é porque, assim, é como se o aprendizado de máquina na academia estivesse estudando as maquetes e o aprendizado de máquina na indústria estivesse construindo os prédios. Tem muito prédio mal construído porque foi mal planejado, né? Porque se entende errado algumas coisas. Mas, enfim, para construir o prédio existe todo um conjunto de fatores que só modelar a maquete não resolve. Então, a sensação é essa. A visão de que uma disciplina de aprendizado de máquina ela é suficiente, ela é muito pequena, na forma como hoje a gente enxerga a visão de aprendizado de máquina. A ideia é que, tipo, existe todo um pipeline que envolve esse contexto e que, se você não entender, seja no lado de colocar em produção, seja na questão de atender às necessidades dos clientes ou de qualquer contexto que estiver trabalhando, você não consegue entregar um resultado interessante, porque mesmo nessa analogia da construção, se você for construir um prédio que não vai conseguir ser vendido, ele também tem um grande problema, né? Ou que ele não vai conseguir exercer a sua função para o qual ele foi pensado. Então, essa etapa de modelar os dados, ela é tecnicamente difícil. Então, por isso existe tanto estudo no aprendizado de máquina em si, nas técnicas. Por sua vez, ela ser difícil tecnicamente não significa que ela seja a única parte importante do processo, nem que ela possa subsistir sozinha. Da forma como a disciplina é executada, eu não recomendo pagar ela antes de um período um pouquinho mais amadurecido no curso. Eu não vou saber mensurar exatamente qual período seria esse. Mas, por exemplo, não é normal você pegar essa disciplina e ela ou não pedir muita matemática ou não pedir muita programação. Um dos dois ela vai pedir. Eu faço um modelo que é para tentar pegar pessoas que não são de TI, mas o normal é rodar ela ou pesada na matemática ou pesada na programação, quando não os dois. Então eu recomendo que, tipo assim, se não terminou o núcleo básico, tem que estar pelo menos do meio para frente no núcleo básico, entendeu? Isso faria uma grande diferença. Querer botar assim já no primeiro período ou no segundo, teria que ser uma disciplina adaptada para esse contexto. E hoje não é o que acontece. Pelo menos essa é a minha visão superficial, né? Assim, externa. Pode ser que outras pessoas possam complementar essa visão. Cara, é o que eu disse, depende de quem esteja ofertando. Existe essa característica de que, tipo, uma pessoa que seja associada ao curso de ciência da computação possivelmente vai ter uma visão mais pensada para o curso de ciência da computação. Uma pessoa que seja... Não, acho que de engenharia de software não tinha ninguém rodando, mas, por exemplo, aqui do IMD, Ivan já rodou, eu já rodei. Então, assim,
você vai ver outras visões. A visão do Ivan é muito parecida com, por exemplo, ele tenta sempre disponibilizar cursos do Udemy ou DataCamp que o pessoal possa fazer durante a disciplina. É muito parecido com aquele modelo. A minha visão é essa de tentar pegar um projeto, alguém que está propondo um projeto e iterar sobre esse projeto de forma incremental ao longo da disciplina. O do Ivan são essas lições mais pontuais, como fossem nanodegrees, né? Para tentar que cada lição seja uma coisa mais específica, você tem aquele objetivo, concretizou e pronto. Assim, eu não conheço o contexto geral da disciplina, não sei se tem um projeto macro também que acontece, mas eu sei o material que está no GitHub dele que está sempre disponível, e pelo material é mais ou menos assim. O que normalmente eu recomendo é assim, é legal quando você paga diferentes disciplinas relacionadas à ciência de dados e inteligência computacional com diferentes professores ou professoras para ter essa visão complementar. Por exemplo, Ismênia também roda para informática educacional, né, que é ciência de dados educacionais. Então, assim, é legal. Se você pode pagar uma com uma pessoa, outra com outra pessoa, outra com a terceira pessoa. Eu estou num projeto que uma pessoa pagou disciplina, duas pessoas pagaram comigo e uma pessoa pagou com o Ivan. Quando junta no projeto fica muito bom, porque são competências complementares.